segunda-feira eu resolvi fazer assim uma live um pouco diferente. Eu resolvi contar um pouco para vocês sobre a minha história, né? Como eu cheguei aonde eu cheguei, porque é uma pergunta que todo mundo me pergunta, mas cara, da onde surgiu essa ideia de estudar sobre sexo, sobre sexologia? Que aconteceu na sua vida, né? Como isso tudo surgiu? Então, meus amores, bem-vindos mais uma vez. Por favor, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com os grupos de WhatsApp, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem, gente. Eu adoro receber o comentário de vocês, a opinião de vocês. Eu respondo todos os comentários. Então, comentem também bastante, viu? Então, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho da minha história, de como é que eu decidi fazer o que eu faço, como eu cheguei aqui. Quero aproveitar também, porque às vezes eu falo palavras erradas, eu fico assim meio que pensando qual que é a palavra que eu tenho que utilizar, e eu vou dar uma pequena explicação a respeito também. Então, eu sou chilena, tá? Fui criada nos Estados Unidos até os 14 anos, e aí eu vim para o Brasil. Isso é porque meu pai foi exilado, e aí conheceu minha mãe no Chile, também ambos foram exilados, foram para os Estados Unidos virar burguês, né? Mas ainda tivemos que esperar anistia para vir morar aqui no Brasil. Então, nisso a gente tinha uma loja nos Estados Unidos que era de brasileiro, então eu aprendi a falar português e falava português, mas escrever qualquer idioma para mim, seja inglês, português ou espanhol, é bem difícil. O que é engraçado, porque eu escrevo muito bem, inclusive eu já escrevi um livro, né? Vem transar comigo, está em todas as livrarias, disponível. Então, assim, é uma coisa meio bizarra, meio paradoxa, mas tenho essa questão com os idiomas, assim. Acho que também quando veio o Windows, né? Porque mesmo antes dessa era, assim, tecnológica, tanto, a gente já tinha um Windows que corrigia ali pra gente. Então, e acento, uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, sabe? Ainda bem que tá caindo aí pelo caminho, mas nunca entrou na minha cabeça. Então, meus textos, além do corretor, sempre passam pelo Uniso, o Uniso tem que ver, nananá. É meio chato essa parte. Mas também eu acho que o fato de eu ter sido nascida e criada, e aí ter mantido, né, essa ligação com os Estados Unidos, que a gente manteve a loja até os meus 20 e poucos anos, ajudou a ampliar o meu pensamento, ampliar as minhas ideias, conseguir enxergar o mundo de uma outra forma. Eu acho que a partir do momento que a gente fica só naquilo, é difícil a gente abrir, né? Mas, obviamente, que não necessariamente você, para ter uma mente mais aberta, para você olhar e discutir ideias, né? Não necessariamente concordar, mas sim discutir outras ideias e outras formas de ser, você não precisa viajar ou ser uma pessoa que morou em outros países. Né? Até porque hoje em dia a gente tem internet, então temos literalmente o mundo ali nas nossas mãos. Então, a gente aprender e até ter experiências diferentes, coisas que a gente, né, palestras com pessoas que você jamais pensou que poderia ouvir. Acho que a pandemia ainda aumentou ainda mais isso, né? Essa sensação de você poder estar ali, poder ter informações de vários lugares, enfim. Então, para mim, foi super importante isso, porque também me trouxe o inglês, né? O inglês é algo que me ajuda muito quando eu fui escrever meu livro, por exemplo. Não, meu livro não. Quando eu fui fazer o TCC, né? Que na minha época era monografia, mas o TCC da universidade, eu tinha que ir para a biblioteca, entendeu? E para você achar material para pesquisar sobre isso. A mesma coisa aconteceu quando eu fui escrever o meu livro. Também tinha muito pouco material brasileiro, então a internet até que me deu uma salvada nesse segundo momento, que a internet já funcionava, já estava entre nós, né? Na época da monografia não. Mas
Eu fui criada, então eu vim para o Brasil com 14 anos, eu sou completamente brasileira, sou completamente carioca, né? Meu pai é brasileiro, eu tenho família aqui, amo esse país, apesar de nesse momento não estar amando tanto, né? Quem concorda comigo? Ó, quem concordar, dá um eu concordo aí, tá? Mas amo o Brasil e ao mesmo tempo, eu via muito essas contradições do brasileiro, essa falsa liberdade que o Brasil é, talvez ache que vive, que na verdade não vive nada, né? Especialmente lidando a respeito de sexualidade. Mas fui me formar, ingressei na universidade, não foi de psicologia inicialmente, fui fazer direito, né? Eu tinha uma fantasia de ser advogada do FEBEM, que não existe mais, tá, gente? Abrigo de menores no Rio de Janeiro. E aí, depois de passados uns 2 anos assim de faculdade de Direito, eu percebi tudo que eu queria, que se discutia. Eu me lembro que o professor falava, mas isso não dá no Brasil, mas isso não, gente, não dá nada para fazer nesse país, então eu não quero fazer direito. E aí casou, deu voltar para os Estados Unidos, tomar conta um pouco da loja e comecei a fazer lá, então, assistência social, que depois, quando eu voltei novamente para o Brasil, eu transferi aqui para a psicologia. Então, me formei em psicologia, né, fiz vários cursos, fiz formação em psicanálise, fiz psicoterapia breve, psicologia hospitalar, porque eu ingressei logo na Santa Casa, comecei lá como estagiária. Então, isso foi algo extremamente importante para mim. Até uma dica que eu dou para as pessoas que são estudantes, procura logo um estágio, se você é uma pessoa imediatista, porque você começa a ver como é que toda aquela teoria funciona na prática. Para mim foi muito interessante e uma experiência super enriquecedora. Passei 7, 8 anos na Santa Casa, trabalhando em 2 enfermarias diferentes, que uma era psicossomática, né? Nosso corpo somatiza, então a enfermaria de psicossomática e também a enfermaria, 28ª enfermaria de ginecologia, tá? Do Alquinda Soares. E as duas experiências, apesar que eram dois trabalhos completamente separados, foram muito, muito, muito enriquecedores. O trabalho que era de psicossomático, que era na 9ª enfermaria masculina, me trouxe muito esse conhecimento psicanalítico, psicossomático, psicologia hospitalar em relação as pessoas, seus corpos, como somatizam, como lidar com o fim, né, com o término, até porque na enfermaria masculina, que era a clínica geral, chegava muita gente já meio que no final da vida, né? Então tinha, obviamente, não que todo mundo entrava e morria, mas ao chegar a ser internada ali, você, por exemplo, tinha muito HIV na época, às vezes HIV já num nível que era difícil reverter, né? Muita cirrose, muito câncer. E aí foi muito interessante esse trabalho. E, ao mesmo tempo, com as mulheres, eu fui mais especificamente trabalhando a sexualidade da mulher mastectomizada e com câncer de mama, mastectomia e menopausa e climatério. Isso foi uma verdadeira escola para mim em relação ao sexo e à sexualidade, que foi minha escola de hormônios. Ainda se fala muito pouco a respeito da influência hormonal na sua vida sexual, no desejo, na libido, no prazer, se fala muito pouco. Antigamente se falava menos ainda. Então foi um lugar onde eu realmente pude mergulhar de cabeça em tudo que é hormonal e como essa influência vai afetar a nossa sexualidade, uma vez que eu estava justamente trabalhando com a sexualidade da mulher mastectomizada, com câncer de mama, que além, né, de talvez estar passando pela menopausa, pelo climatério, ainda sofria influências hormonais através do tratamento, que muitas vezes era um tratamento hormonal. Então,
foi incrível para entender e estudar essa área dos hormônios. Ao mesmo tempo, eu cheguei à seguinte conclusão: gente, imagina se essa mulher, né, com câncer de mama chegasse para mim sexualmente resolvida. Não seria incrível, entendeu? Eu ficava pensando, nossa, seria muito legal. E aí, quando a gente está ligada em alguma coisa, né? Tipo assim, você comprou uma bicicleta nova, você olha todas aquelas bicicletas, né? Você acha que ela. Então, foi muito incrível para mim esse insight. Eu parti daí, eu comecei a observar, assim, na sociedade, nas pessoas, como elas como elas encaravam o sexo, como elas encaravam sua sexualidade, como elas encaravam o prazer propriamente dito, os desejos. Observei como isso era velado muitas vezes, como isso era dado com uma dose de hipocrisia ou reprimido, como a gente falou na última live, literalmente consequências da repressão. Aliás, gente, procurem não só a última live sobre repressão sexual, mas a Mulher do Tempo Erótico foi incrível. Então, se vocês querem saber mais sobre anatomia, literalmente, seja masculina, feminina, .gau, vão dar uma olhada aí nas outras lives que deixei lá, deixei aqui no canal para vocês, que é super importante até para a gente aprender tudo que a gente vai continuar aprendendo nas nossas lives de segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite. Então, a Santa Casa foi realmente um berço, mas não foi apenas isso que me chamou a atenção em relação ao sexo e à sexualidade. Na verdade, eu como uma jovem mulher, né, digamos assim, começava a perceber que o sexo não era aquilo tudo que eu achava que ia ser. Cadê a cena do cinema? Cadê aquela roupa, né, que cai devagar e aí os corpos se envolvem e aquela coisa, aquela situação? Cadê? Entendeu? Eu ficava tipo, oi? Você jura pra mim que é só isso, né? E olha que não é.
não ir atrás dessa busca. Eu me lembro nitidamente que o Niso estava escrevendo uma coluna, um blog, na época era blog, né, a Globo, quando acabou de sair os blogs, a Globo saiu para todos os artistas, tinha uma página no blog. E aí a gente estava conversando sobre ponto G, se existia ou não, ele foi escrever um texto lá sobre ponto G, e muita gente veio falar, mas isso não existe, isso não sei o que lá. Eu falei, gente, as pessoas não entendem sobre sexo. Mais ou menos nesse momento, eu falei, sabe uma coisa, vou abrir para todo mundo, então vou sair assim dessa área da sexualidade voltada, né, a pessoas naquele momento com câncer de mama ou menopausa, né, climatéria e menopausa, e vou trazer para o geral, né, porque eu acho que falta educação sexual, falta esse conhecimento, né, então comecei mesmo, até dentro da minha própria vida sexual, experimentar, ver qual é, né, ter experiências diferentes, buscar esse desejo, buscar esse... meses, 4, no máximo 6, né? Porque a paixonite, né, 6 meses já começa a ficar normal. Então, enquanto estava aquela fase, tipo, né, jovem, né, que os hormônios tá tudo assim, você é minha metade da laranja, eu sou só a metade da laranja, que sabe aquele momento, assim, que você tá tipo, só existe você nesse mundo e mais ninguém, sabe? Passa, né? É maravilhoso, mas passa. Naquele momento o sexo era incrível. Mas aí, quando começava a passar, já não era mais. Então, eu não conseguia compreender. E eu falava, pronto. Eu posso até não ser frígida, porque aí eu entendi que eu não era frígida, mas eu sofro de sexo por paixão. E eu não quero sofrer disso. Eu quero poder encontrar uma pessoa, desenvolver um relacionamento e poder ter prazer sempre na cama com ela. Sempre me dar calafrio, sempre dar aquela sensação de borboletinha na barriga. Eu quero sentir isso. Como eu faço isso? Então, foi essa busca, né? Literalmente. E não é que eu achei o jeito, porque afinal de contas sou casada há 19 anos, tenho 2 filhas, e sim, eu tenho uma vida sexual, gente, isso eu posso falar com toda a sinceridade, toda a honestidade, muito boa. Eu tenho aquela vida sexual que eu sinto um frisson quando eu vejo meu marido, não em qualquer momento, mas quando eu sei que eu... Daquele... um condicionamento que eu consegui me condicionar a sentir isso. E é isso que eu ensino hoje. No fundo, é aprender sobre você mesmo, aprender sobre a sua sexualidade e também aprender a manter aquele frição, manter aquela descarga de dopamina, adrenalina e todos os hormônios de recompensa, mantê-la sempre em alta, né, para vir uma jorrada gigante, muito maior do que a ejaculação, literalmente, de hormônio do circuito de recompensa para a gente sentir o que a gente sentia lá na era da paixonite.
Então, isso foi tudo muito junto. Eu comecei a escrever meu livro, né? Foi uma experiência. O escrever o livro foi uma experiência incrível. Eu não posso nem reclamar, né? Porque na verdade eu fui para o Jô Soares e aí eu arrebentei, gente, arrebentei. Eu fiz 2 entrevistas no Jô Soares, mas a primeira eu arrebentei, foram 3 blocos, só político na época fazia 3 blocos, acho que até o final só político fazia, arrebentei, todo mundo no dia seguinte, 2 horas da manhã, foi uma loucura, uma loucura. Tanto é que eu assinei com a Rocco 2 dias depois dessa entrevista ir ao ar, e eles nem leram o meu livro. Então, assim, foi tipo. E até eu cheguei lá com a ideia de chamar o livro de 48 horas após o Jô. Porque foi tão assim, né? Acabou que não. O livro se chama Vem Transar Comigo mesmo. E a experiência de escrevê-lo foi incrível. O chato foi depois brigando com as editoras já dentro da editora, porque eu falo de um jeito diferente, né, gente? Eu sou extremamente autêntica, eu sou honesta, eu falo. Então eu falava do Niso, falava de mim, falava de nossas experiências sexuais. E as mulheres ficavam, mas você vai falar isso? Aí eu briguei com 3. Bom, no final das contas demorou 6 anos. Uma experiência, tanto em escrevê-lo, tanto depois, assim, até um reconhecimento muito grande, né? E eu fiz questão de escrever o livro em forma de manual, ou seja, você pode pegar qualquer parte, ler independente, não é uma história. Então também tem muita desenho, de anatomia, ilustração, que eu achava muito importante, eu queria que tivesse muito mais, mas enfim, o livro ficou lindo, está em todas as livrarias, e eu acho que isso consagrou ainda mais essa minha escolha. A partir do livro, eu fui desenvolver um jogo de tabuleiro, porque esses dadinhos eu acho muito legal. Qualquer coisa que traga uma novidade já é muito bacana. Mas, assim, né, eu achava que a gente podia se desenvolver um pouco mais. Eu me lembro quando eu fui convidada para falar na AVN, que é uma feira, os Oscars eróticos lá de Las Vegas. Você vai, né? Tem a feira. Para abrir cada vez mais o canal de comunicação entre o casal, né? Então, são 3 fases, e aí as fases vão ficando cada vez mais quentes. Você tem até a opção de jogar de uma forma quente ou fervendo, né? Para aqueles mais aventuradinhos. Então, mas a missão dele, por mais ou menos aventuradinho que você seja, é justamente você descobrir mais sobre o seu parceiro, auxiliar a abrir esse canal de comunicação, que eu achei que era necessário e também faz muito sucesso, tá? E junto com isso eu desenvolvi também a linha de produtos, que eram uma resposta imediata ao livro. Era dizer, gente, olha só, tudo isso daqui, mas se você usar um lubrificante assim, vai auxiliar a você ter um orgasmo via penetração. Se você usar um vibrador assim, vai auxiliar você a aprender a ter múltiplos orgasmos. Enfim, era meio que uma resposta mais prática, né, daquilo que eu estava ensinando de uma forma teórica. Então, eu acho que com a linha de produtos, o jogo e o livro, eu fechei o pacote agora, claro, com os cursos virtuais, né, de poder tentar passar esse conhecimento de todas as formas.
possíveis, né? Imaginários. Só falta eu agora, sei lá. Aquelas nos Estados Unidos tem umas profissionais, são profissionais, esqueci o nome, mas elas transam literalmente com os clientes. Não vai ser o caso, tá, gente? Esqueci o nome. Enfim, mas só faltava, né? Do jeito que eu tô aqui na questão. E, obviamente, que acho que eu tenho muito carinho as minhas clientes do meu consultório. Acho que o consultório eu trabalho de uma forma diferente do que uma psicóloga normal, porque no máximo 12 consultas. Eu acho que depois disso a pessoa pode passar a ser uma bengala. Como eu entro muito, eu dou muito dever de casa. Nessa vida do que vira uma mulher que nunca teve orgasmo, e aí em 3 consultas, né, dependendo aí do grau da repressão, da neurose, ela sai conseguindo ter esse famoso orgasmo. Então não tem nada, acho que é tão orgástico quanto o orgasmo, essa sensação de poder auxiliar as mulheres a alcançar o orgasmo, de poder auxiliar os casais a se entenderem melhor sexualmente, passarem a usufruir de uma vida sexual mais equilibrada, mais saudável, mais prazerosa, especialmente, a auxiliar os homens a aprender a retardar a ejaculação, a ultrapassar também dificuldades. Enfim, tem sido realmente incrível, tanto o consultório quanto isso em formato de palestra, né, que no momento está mais virtual, mas eu tenho certeza que logo, logo estamos voltando ao normal. Né? E isso é legal, que como eu falo inglês e espanhol, eu já dei palestra no Chile, em faculdade de psicologia, já dei palestra nos Estados Unidos, nessa AVN, que é uma feira. Então, eu acho que isso aumenta, né, meu conhecimento, porque eu tenho acesso a informações de outros idiomas, mas também aumenta as possibilidades de experiência, né, que eu possa vir a ter profissionais aí pelo mundo. Meus resultados, gente, são incríveis. Eu acho que eu tenho meu lugar no céu super garantido, uma cama, olha, bem boa, um edredom maravilhoso, bem fofinho, um travesseiro, 2, 3, olha. Eu tenho meu lugar no céu garantido, gente, porque eu já ensinei muita mulher a ter orgasmo, já auxiliei muito casal a virar a cama do avesso, literalmente. Eu me lembro que teve um caso, eu fui colunista do Jornal Extra no Rio por uns 6 anos, né? E aí teve um caso de um senhor que me mandou uma carta dizendo que ia se separar da esposa, já estava 20 anos com a esposa, ia se separar, porque ela não tinha orgasmo pela penetração. Então ele estava certo de que ela estava tendo um caso, né? E aí muito, muito engraçado que eu comecei a explicar, né? Naquela época era e-mail, gente. Então ele mandou e-mail, aí eu comecei a explicar. Não é assim, a dificuldade que a mulher tem. Tá? E ele, é mesmo? Aí começou, foi muito engraçado que ele começou a entender essa questão, né, melhor em relação à mulher, em relação ao desejo dela, reativo, espontâneo, como é que tudo funciona. E começou a estudar mesmo. Gente, eu sou youtuber há 12 anos, tá? Então, assim, tem vídeo aí da Era, que é minha grandona, desse tamanho, que tá com 15, tinha 2 anos de idade, né? Então, podem procurar. Então, ele começou a ver todos os meus materiais, minhas coisas, não sei o que lá, e a gente começou ali uma troca. A mulher dele, obviamente, começou também a entender, fizeram curso, etc. E ele me diz assim, hoje, né, que isso faz 10 anos, não seriam 30 anos de casados, que na verdade são apenas 10, porque tudo começou, o casamento de verdade começou depois que ele me conheceu, então isso faz 10 anos atrás, que os outros 20 foi apenas namoro. Então eu acho muito legal, é muito recompensador. Muita gente me pergunta, né, sobre a carreira. Eu dou muita força para qualquer um que tiver vontade de mergulhar
nessa trajetória, nessa carreira, nessa profissão, porque é muito recompensador, né? A gente luta muito, eu tenho muita dificuldade, né, com publicar coisa no Instagram, muita gente ali querendo denunciar. Aqui no YouTube eu tive problemas já, por isso que o canal não está tão assim, né? Porque eu me desanimei durante alguns anos depois de tantos problemas em relação à opinião pública mesmo, à hipocrisia, enfim, essas coisas assim. Mas eu acho que mesmo assim vale a pena, porque só desse jeito a gente vai construir uma sociedade mais equilibrada, mais saudável mentalmente e fisicamente. Então, meus amores, hoje também não vou fazer perguntas, não vou fazer curiosidades, porque eu tenho que acabar essa live já. Eu quero agradecer vocês, por favor, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e não se esqueçam, todas segundas, quartas e sextas, 9 horas da noite, a gente tem nosso compromisso das nossas lives aqui com você. Tá bom, gente? Beijo, até a próxima.